O Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, deixou a história escrita para nós ver, para que nós viéssemos entender que há solução para problemas, seja ele o mais difícil, o mais impossível, mas que pela fé nós podemos vencer esses problemas. E eu quero falar de um personagem bíblico muito conhecido, que é Davi. Todo mundo conhece o rei Davi, que Davi foi isso, Davi foi aquilo, mas a história de Davi, o início da história dele, ele passou por situações bem delicadas. Por exemplo, antes de Davi ser ungido, quem era Davi? Quem era Davi? Davi era filho de Jessé, que vivia atrás das malhadas, tomando conta dos animais do pai, no meio do mato, e passava ali dias e mais dias ali dentro. E ninguém se importava com Davi. Ninguém. O pai de Davi não se importava, os irmãos de Davi não se importavam com ele. E como que nós sabemos disso? Aqui em 1 Samuel, capítulo 19, fala sobre isso. Quando o profeta foi até a casa de Jessé, quando Samuel foi até a casa de Jessé para ungir um rei, quando o Senhor disse, vai até lá, você vai ungir lá um rei que eu escolhi, chegando lá, Jessé apresentou todos os filhos dele, todos, menos Davi, porque Jessé não contava Davi. Jessé não tinha Davi como algo importante para ele. Eles não via em Davi nenhum valor, nenhuma possibilidade de trazer algum valor para a família. Então eles não contavam com Davi. Então Davi ficava lá no meio do mato, tomando conta dos animais, dias e mais dias para lá, e quase não vinha em casa. Só que o profeta chegou lá, depois que passou todos os irmãos de Davi, quando Jessé apresentou todos os seus filhos, Deus falou para Samuel, falou, olha, pergunta se tem mais um. Aí Samuel pergunta a Jessé se tinha mais alguém. Aí ele falou, tem mais um, mas está lá tomando conta dos animais, é o mais novo, é Davi. Então manda chamá-lo. Olha só que coisa linda. Você pode estar até esquecido pela sociedade, esquecido por todo mundo, mas por Deus não. Deus nunca esquece de ninguém. Ele deixou escrito que pode até uma mãe que amamenta o seu filho esquecer dele, mas o Senhor jamais esqueceria de você. Então, o profeta disse, manda chamá-lo, porque nós não vamos sentar na mesa e nem comer antes que ele sente com a gente. Olha só, Deus já começa a dar honra a Davi. E só você está ouvindo essa mensagem, Deus já vai dar honra para você. Então, preste bem atenção, porque é muito forte o que está sendo dito. E aí, mandaram chamar Davi. Quando Davi foi chamado, chegando até a casa do pai, Deus falou para o profeta, falou, é esse aí que você tem que ungir. E Davi foi ungido aonde? Aonde que Davi foi ungido? Aonde ele era envergonhado. Aonde todo mundo dizia que não valia nada, que ele não tinha importância nenhuma, que ele era um zero à esquerda, que ele era a ovelha negra da família. Ali o Senhor ungiu ele. Então aqui, mais uma vez, eu quero que você preste bem atenção. O Senhor unge aquele que ele escolhe em lugares onde ele foi envergonhado, perseguido, humilhado, né? O Senhor honra aí. O Senhor honra a pessoa no local onde ela foi humilhada. E unge ela. Você vê que a Bíblia diz que o profeta ungiu a Davi. E quando ele ungiu a Davi, o Espírito Santo se apossou de Davi. Aqui na Igreja Nação de Deus, em todas as reuniões, nós ungimos as pessoas e fazemos a oração da fé, para que ela receba o Espírito Santo. Porque quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela vence todo o mal. Ela se torna forte. Ela passa a ser diferente.
ela passa a ser honrada por Deus. Então Davi foi ungido no meio dos seus irmãos, aqueles que humilhava, envergonhava, que não dava a mínima para ele, não dava nenhuma importância para ele. Deus mostrou para todos aqueles o valor que Davi tinha para ele. O que importa não é o que os outros falam, meu amigo, minha amiga. Não é o que os outros pensam, o que eles pretendem ou não fazer com a gente. O que importa é o que o Senhor Jesus acha da gente. O que importa é que nós temos valor para o Senhor Jesus, porque o sacrifício dele na cruz não foi em vão. Ele sacrificou a vida dele por nós, porque ele viu que nós tínhamos valor. Isso você tem que botar no seu coração, que o Senhor Jesus viu que você tem valor, e ele deu valor a você. E é com isso que você tem que se importar. É com isso que você tem que se importar. Eu vejo que muita gente sai da igreja, porque eu me aborreci com isso, eu não gostei daquilo outro, e sai da igreja, abandona a obra, abandona o caminho da fé. Esquece o que o Senhor Jesus fez por ela. Esquece tudo que o Senhor Jesus tem feito por ela. A pessoa dá mais valor ao que os outros falam, ao que os outros pensam, né, do que ao que o Senhor Jesus fez na cruz por ela. Você vê que Davi não era contado pelos seus irmãos, pelo seu pai. Tanto é que ele, quando o profeta chegou até lá, ele passou todos os seus filhos, menos Davi. Ele não via Davi como algo importante. Mas Deus olhou para Davi. Deus tem olhado para você. Deus tem olhado para você e Deus quer mudar a sua vida, quer mudar essa situação que você está vivendo. Ele quer ungir você, ele quer derramar sobre você o Espírito Santo. Quem recebe o Espírito Santo vence. Porque quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe a luz. E a Bíblia diz que aonde há luz, não há trevas. E quem está em Cristo, o diabo não toca. Olha só como é que é forte. Olha como é forte. Então Deus manda chamar Davi. E o que Davi fez? Davi foi até ele. E hoje, o Senhor manda te chamar. Na verdade, ele já vem te chamando há muito tempo. Talvez você venha resistindo a esse chamado. Você se afastou, ainda tem orgulho no seu coração, saiu da presença de Deus, está aí todo orgulhoso, toda orgulhosa. Eu não vou voltar, agora eu tenho Deus fora da igreja. Olha, joga por terra esse demônio. Deus te escolheu para fazer a obra dele. Deus escolheu Davi para ser rei da onde? De Israel, cuidar do povo de Deus. Deus não ungiu Davi para ele viver a vida dele. Não, Deus ungiu Davi para glorificar o nome dele. O Senhor Jesus quer glorificar o nome dele na sua vida. Então ele tem te chamado, ele tem buscado você. Quantas vezes o Senhor Jesus vai até você, às vezes através de um louvor, através de uma palavra, através de uma programação, através de um evangelismo. Quantas vezes o Senhor Jesus não tem chamado? Volta, olha, vem para mim, me aceite como único Salvador. Ele tem chamado, mas talvez você tenha resistido. E por isso você ainda continua atrás da malhada. Se Davi não tivesse ouvido a voz do Senhor, ele estaria atrás da malhada. Não teria história para Davi. Davi nem existiria, nós não iríamos nem falar de Davi. Mas por Davi ouvir o chamado do Senhor, Deus honrou Davi. Hoje a gente fala de Davi. Então, Deus tem chamado você. Mas se você não vier até o Senhor para ser ungido, para receber o Espírito Santo, a sua vida nunca vai mudar. Vai ser sempre isso aí, ó. Sempre vivendo no sofrimento, na dor, na vergonha, na humilhação. Está na hora de você mudar a sua vida, está na hora de você se livrar dessa praga. Mas para isso, você tem que ouvir o chamado de Deus e tem que vir para Ele, para receber uma unção e ser ungido, e receber o Espírito Santo, receber uma oração, receber uma palavra, começar a pegar firme. Está na hora de você sair de trás da malhada, meu amigo, minha amiga. Talvez você já foi um bispo, um pastor, um obreiro, já foi um homem de Deus, uma mulher de Deus, e hoje está atrás da malhada.
Está atrás da malha porque você se afastou por causa de A, por causa de B, por causa de C. Você não tem que se afastar por causa de ninguém. Você tem que pegar firme, voltar para o átrio do Senhor, para o altar do Senhor. E você que está aí sofrendo, poxa, tem sido chamado para o Senhor Jesus mudar a sua vida, e você tem resistido, olha o que tem acontecido. Nada muda. Sempre na mesma luta. Passa ano, entra anos, e você está aí. Não muda. É a mesma conversa, é o mesmo escrito. Não muda nada. Está lá, está escrito lá, sofrimento, 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 sofrimento e sofrimento. Desde quando você nasceu. E o Senhor Jesus está te chamando. Então, aqui na Igreja Nação de Deus, nós fazemos o convite para as pessoas, para ela estar numa das nossas reuniões, porque aqui a gente vai ungir. Nós consagramos o azeite em nome do Senhor Jesus e ungimos as pessoas e fazemos a oração da fé para que ela receba o Espírito Santo e venha vencer essas batalhas miseráveis. Quais são as batalhas que a maioria das pessoas enfrenta? Problema na família, como Davi, né? Problema de enfermidade. A pessoa só vive ali na enfermidade, tomando remédio, vai no médico, nunca tem cura para nada. É ou não é verdade? Talvez você já foi até desenganado pela medicina. Tem problema de AIDS, problema de câncer, problema de diabetes, tem um monte de problemas. O Senhor Jesus, ele te chama, porque ele disse assim, ó, levei sobre mim todas as suas dores e sobre a minha pisadura te sarei. Mas precisa que você venha até ele. Precisa que você venha aceitá-lo como o único Salvador. O Senhor Jesus, ele te chama para mudar a sua vida. Vinde a mim, vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tirarei o seu fardo que é pesado e darei o meu que é leve. Davi ouviu o chamado de Deus e foi. Quando chegou lá, o profeta ungiu. E ungiu no meio daqueles que escarnecia dele, daqueles que nem contava ele como nada. E Deus honrou ele. Deus quer te honrar, meu amigo, minha amiga. Deus quer te honrar. Bispo, mas eu saí, eu era um oficial da igreja e não importa, volte. Faça como o filho pródigo, voltou, reconheceu que errou e o Senhor abraçou ele. Não dá o gostinho aos seus inimigos de ver a sua derrota, de ver que você está sendo derrotado dia após dia. Venha receber uma unção, venha receber uma oração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai entrar na sua vida e a sua vida vai mudar. É um chamado de Deus, mais um para você. Não importa, pare de pensar no que os outros vão pensar, esquece isso. Se o filho pródigo pensasse no que os outros iriam falar, ele não teria voltado para casa. E quando voltou, o irmão dele censurou, criticou, falou um monte de coisa, mas ele não deu nem importância. Sabe o que ele estava querendo? Ele estava querendo mudar a vida dele, ele estava querendo resolver o problema que ele estava passando. Davi, se ele fosse se preocupar com o que os irmãos e o pai dele iria falar, Davi não tinha nem vindo até o profeta. Mas Davi não quis nem saber. E chegando lá, Deus honrou ele. Deus quer honrar você. Deus quer mudar essa situação, quer tirar a vergonha, quer tirar a humilhação, quer tirar esse fardo pesado que você tem carregado sobre os teus ombros. Ele falou, vinde a mim, vós cansados, oprimidos, eu vos aliviarei, tirarei seu fardo que é pesado e darei o meu que é leve. Deus quer te libertar, meu amigo, minha amiga. Deus quer te livrar dessa maldição, mas você precisa vir até ele. Tem que vir, ele falou, vinde a mim. Ele está chamando, então venha. Abraça essa oportunidade e mude a sua vida ainda hoje, ainda hoje. Não espera não. Não espera não, porque pode depois ser muito tarde. Você vê quantos anos Davi ficou ali atrás da malhada, quantos anos Davi ficou envergonhado, mas na hora que ele teve uma oportunidade, ele abraçou ela. Você está tendo mais uma oportunidade, abraça essa oportunidade, vem estar numa das nossas reuniões na Igreja Nação de Deus, dá uma oportunidade ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus, de tocar na sua vida e mudar essa situação que você está vivendo. Ele quer te exaltar no meio da vergonha, da humilhação. Está na hora de você sair desse marasmo, desse tremendal de lama. Está na hora de você viver, meu amigo, minha amiga. Está na hora de você viver. E a vida, quem tem para dar é o Senhor Jesus. Ele é a própria vida. Ele quer te dar vida. E vida com abundância. Ele falou sobre isso. Eu vim para que você tenha vida e a tenha abundância. Então, pare de ficar aí reclamando e se autoflagelando, autocondenando
que isso não vai mudar a sua vida. Não vai, não vai. E pare de ficar buscando ajuda em homens, por isso não muda a sua vida. Venha buscar no Senhor Jesus. Venha estar numa das nossas reuniões, eu te garanto, eu tenho certeza absoluta, em nome de Jesus, que o Senhor Jesus, quando você pisar na Igreja Nação de Deus, Ele vai tocar na sua vida. Ele vai tocar na sua vida, vai tocar. Porque você vai ouvir, você está ouvindo a palavra dele, está obedecendo. Davi obedeceu. Por isso que quando ele chega lá, ele é ungido, o Espírito Santo toma a vida dele. Quer mudar a sua vida? Então está aí o chamado do Espírito Santo para você. Agora, só depende de você. Só de você. Tá certo? Vinde a mim. Vinde a mim, disse o Senhor Jesus. E se você obedecer, vai arrebentar. Nós temos várias passagens bíblicas que homens e mulheres que estavam em situações delicadas foram até o Senhor Jesus e tiveram resposta extraordinária. Eu tenho certeza que você vai dar testemunho do milagre que o Senhor Jesus vai fazer na sua vida. Amém? Vou estar orando e jejuando por você, tá certo? Agora é contigo. Que Deus abençoe. Em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo.